Mas outro texto que destaco é 1 Coríntios 15, 52 e 53, que fala da ressurreição dos mortos e da transformação dos vivos. A igreja, aqueles vivos que fazem parte da igreja na oportunidade do arrebatamento da igreja, conforme 1 Coríntios 15, 52 e 53, serão transformados e os mortos serão ressuscitados de forma incorruptível. 1 Coríntios 15, 23, fala da primeira ressurreição, Cristo sendo as primícias, depois os que são dele na segunda vinda. Então, os mortos em Cristo ressuscitaram apenas na segunda vinda, e eles ressuscitam de forma incorruptíveis. E os vivos serão transformados também de forma incorruptíveis. Depois de 1 Coríntios, vamos para 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versos 16 e 17, que fala que Jesus voltará para arrebatar a sua igreja. Vamos ler o texto por menor para analisarmos de forma mais precisa 1 Tessalonicenses, capítulo 4 e versículo 16. 1 Tessalonicenses 4,16 diz: O mesmo Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo e com trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com eles nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares. Assim estaremos sempre com o Senhor. Nesse texto eu também vejo uma harmonia maior, segundo a posição pré-tribulacionista. Observe que a vinda de Cristo no grego é parousia, ou como alguns chamam, parousia, que é a segunda vinda do Senhor, a manifestação do Senhor em glória. Mas nesse texto que trata do arrebatamento, vemos o termo harpazo. O que é harpazo? Os tradutores traduziram por arrebatamento. Então, quando a vinda do Senhor diz respeito à primeira fase, nós vemos ali o termo grego harpazo, arrebatamento, tomar a força, a qualquer instante. É o grego harpazo. E aparece também o grego ali, o termo grego apanteses. Então Jesus busca a igreja é arrebatada, é assunta aos céus, para encontrar-se com o Senhor nos ares e lá ser levado até os céus, conforme João 14, e versículo do 1 ao 3. Lá na casa de meu pai há muitas moradas, aquele que eu falei agora, aquele texto que eu citei agora no início. Então, qual é o destaque que dou nesse 1 Tessalonicenses 4, 16 e 17? É que aparece o termo parousia e também o grego harpazo. Quando vamos para Mateus 24, 30, que os pós-tribulacionistas entendem que ali é o arrebatamento da igreja, mas ali há uma diferença. Observe que em 1 Tessalonicenses, quem arrebata a igreja é o próprio Cristo. Os santos, ou seja, os crentes serão arrebatados a encontrar o Senhor nos ares. Lá em Mateus, aquela reunião que não é arrebatamento, os anjos reunirão seus escolhidos. Ali é Israel, a nação santa e escolhida. Tanto é que o termo que aparece ali não é harpazo. O termo grego que surge, que aparece lá em Mateus 24, 30 e 31, é o termo epissunago, que significa literalmente reunião. Então, segundo a posição pré-tribulacionista, os santos, ou seja, os escolhidos, os judeus, serão reunidos desde os 4 cantos da terra pelos anjos, para que após a batalha do Armagedon eles possam adentrar no milênio para que se cumpra a aliança abraâmica, a aliança davídica, nova aliança. Enfim, mas voltando aqui à visão pré-tribulacionista. Observe que nessa visão pré-tribulacionista, nessa perspectiva, a vinda do Senhor ou segunda vinda acontece em 2 fases. A primeira fase, arrebatamento. Segunda fase, segunda vinda de Cristo propriamente dita. Por que propriamente dita? Porque ele vai pisar sobre o Monte das Oliveiras, conforme Zacarias 14, e a partir dali ele irá travar a batalha do Armagedon, conforme Apocalipse capítulo 19 e versículo de número 11 em diante. E dentro desse pensamento eu entendo que a visão pré-tribulacionista ela responde mais às indagações.